E se a sua postura física definisse o sucesso que você vai ter na vida? É disso que a gente vai falar hoje na nossa primeira aula sobre o livro 12 Regras para a Vida. Então, solta a vinheta. Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira aula dessa vasta série de vídeos, vasta série de aulas sobre vários livros que de alguma forma vão trazer algum valor para você, que podem te desenvolver de alguma forma. O primeiro deles, como eu disse, é o 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson, que trouxe, né, esse compilado de 12 regras, digamos assim, tanto somando a sua experiência enquanto psicólogo clínico, enquanto palestrante, enquanto alguém que estuda neurociências, mas também ele traz muito da filosofia, traz muito das próprias mitologias para embasar tudo isso que ele acaba trazendo dentro desse livro. E antes da gente começar de fato na primeira regra, é interessante que eu dê, né, um panorama um pouco maior de quem é o Jordan Peterson. Como eu disse, ele é um psicoterapeuta, psicólogo clínico canadense e, além de ser também professor, palestrante, enfim. E no 12 Regras para a Vida, isso acaba sendo um resultado dessa vasta experiência, de tudo que ele já estudou, que ele traz para a gente até de uma forma mais fácil de ser entendida, de uma... apesar do primeiro capítulo, inclusive a primeira regra, quando escrita, ela seja um pouquinho enrolada, digamos assim, né? Ele vai chegar no momento que ele vai falar de lagostas e tudo mais. Apesar de eu me identificar muito com isso, né? A pessoa, para trazer um conceito, ele dá uma viajada um pouco para explicar algo do mundo natural e trazer de volta. Eu acho isso maravilhoso, enriquece, mas a maioria das pessoas quer ir direto ao ponto, né? Ó, qual é a primeira regra, o que eu faço, é isso e pronto. Acaba perdendo toda a fundamentação teórica por trás. Bom, e o livro aborda conselhos práticos para ter uma vida melhor, além de de quais são os motivos, o que leva a uma vida caótica. E se estamos nesse estado, ou pelo menos em algumas áreas da nossa vida existe um certo caos, então o que a gente pode fazer para colocar ordem nisso tudo e ter uma vida um pouco mais significativa? É interessante falar disso também. O livro não é só algo prático, no sentido de, né, a gente vai ter uma regra que é organize sua cama antes de querer organizar o mundo, enfim, mas é algo também que promove essa busca pelo sentido da vida, o que realmente é importante, o que não é, quais são as amizades que a gente deve, de fato, promover, quais não, enfim. E esse livro teve um grande impacto, chegando ao topo da lista de best-sellers em vários países, inclusive no Brasil. E o que a gente vai ter, de fato, nessa aula? Nessas aulas, na verdade, sobre o livro. Bom, a gente vai de fato dissecar cada uma dessas regras, tentar entender toda a fundamentação teórica delas. Então a primeira, né, fique ereto e com os ombros para trás, vai falar sim da postura física, mas de uma postura mental e qual a fundamentação teórica disso, inclusive onde o livro não traz, eu pretendo trazer também todo o conhecimento neurocientífico que eu tenho para falar, ó, realmente isso aqui faz sentido, realmente isso aqui tem um fundamento, isso aqui vai fazer alguma diferença. Enfim, então a gente vai explorar toda essa fundamentação teórica e discutir como esses exemplos, com exemplos práticos de como aplicar na nossa vida cada uma dessas regras, como realmente colocar isso em prática. Porque às vezes a gente tem um livro, né, o Poder dos Hábitos, Hábitos Atômicos, enfim, vários livros que falam, né, que trazem algo mais prático, mas o meu intuito aqui é realmente até esmiuçar isso um pouco mais, falar, ó, para hoje, terminamos essa aula, você vai ter que fazer isso aqui. Se você fizer, você vai ter resultados. Se você não fizer, aí de nada adiantou simplesmente ter ouvido, visto a aula e, né, do que adianta ter acesso à informação, ao conhecimento, se você não aplica. E aí, se você não aplica, você não tem experiência, logo não vai ter sabedoria,
logo não vai conseguir mudar a sua vida de fato. Então, o que a gente vai ter em todas essas aulas, não só 12 regras para a vida, mas de todos os livros? A gente vai sempre buscar detalhar tudo, buscar a fundamentação teórica e como que a gente vai aplicar aquilo na nossa vida para a gente realmente se desenvolver. E o que eu desejo para você durante todas essas aulas? Que seja uma breve jornada de autoconhecimento, que você saia daqui se percebendo um pouco melhor e também tendo a possibilidade de fazer melhores escolhas para a própria vida. E aí você aprende a ter novos comportamentos e isso, por conseguinte, vai melhorar a sua qualidade de vida. Bom, partindo então de fato para a nossa primeira aula, fique ereto e com os ombros para trás. Essa frase, né, essa regra, ela vai muito além da postura corporal em si. Então ela acaba sendo uma metáfora de como encarar a vida, de como você vai realmente encarar os desafios que tem, e aí é até interessante, já pegando um pouco de até da filosofia existencial, Soren Kierkegaard, enfim, a vida é sofrida. E todo mundo tem desafios, seja rico, seja pobre, todos vão ter algum desafio, vão ter algum problema. E se a gente simplesmente se curva, abaixa a cabeça, a gente está adotando uma postura de submissão, de aceitação, de condescendência, e isso vai ter efeitos, na própria postura, na própria coluna, né, de ficar curvado, vai ter dores no pescoço, enfim, tensões nos músculos, mas também vai ter um efeito psicológico, que a gente vai falar mais adiante, do como nós nos sentimos em relação aos desafios, mas em relação a nós mesmos. Então, pensando, né, nessa questão da postura, o Jordan Peterson traz que, estou falando sim, fique ereto, levanta a cabeça. Mas é aquela frase também, levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos para a próxima. Então, como eu disse, vai muito além, né, daquela questão física estritamente, é também uma metáfora. E ele vai trazer fundamentos de que a postura física ela vai influenciar de alguma forma na nossa autoestima, na nossa mentalidade. E quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando, não é como o livro Mindset, que a gente inclusive vai falar sobre ele mais para frente, que acaba falando, mindset fixo, mindset de crescimento, mas o que é mindset? Né? O que é o modus operandi desse cérebro, dessa mente? São padrões de respostas e funcionamento do nosso cérebro, da nossa psique. É o modus operandi com o qual a gente interage com o mundo, como a gente responde ao mundo. Então, se eu tenho um mindset depressivo, digamos assim, o que eu estou dizendo? Que o meu cérebro, né, a configuração da minha mente, ela é mais depressiva. Então, sempre que ocorre algum estímulo do ambiente, sempre que acontece alguma coisa, o padrão de resposta, a forma que eu vou me comportar, geralmente ela é muito parecida, ela tem um padrão depressivo. Agora, se eu tenho um mindset de crescimento, digamos assim, pensando já lá na frente, ok, eu tenho um desafio, o que eu posso fazer para superar ele? O que eu preciso aprender? O que eu domino? O que eu não domino? E aí você tem uma configuração mental mais voltada para encarar o desafio, superar, e aí isso aumenta sua autoconfiança, aumenta sua autoestima e você se sente um pouco melhor. E aí dentro até desse mindset de crescimento, mas eu falhei. Ok, falha faz parte, eu não sou a pior pessoa do mundo. Já nessa configuração mental mais depressiva, se você falha, reforça a sua crença de que você é ruim, que você é incompetente, que você é incapaz. E aí, entende essa diferença? Então, quando a gente está falando de mentalidade, não é uma palavrinha que coach usa para te fazer gastar dinheiro. Mentalidade é uma configuração, é um modus operandi, é um padrão de funcionamento do seu cérebro, das suas respostas frente aos estímulos do ambiente, seja eles quais forem. Então, outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu tenho filho, talvez você também tenha. Se você tem um mindset, se você tem uma mentalidade mais autoritária, sempre que o seu filho fizer alguma coisa, você vai reagir de forma autoritária. Se você tem
uma mentalidade um pouco mais positivista, digamos assim, até pensando em psicologia positiva, você vai entender que seu filho está fazendo algo, ok, ele está andando, ele caiu, chorou, faz parte da vida, vambora, levanta, sabe? São as formas com que você reage ao mundo. Então, mentalidade acaba sendo isso. E muito do que a gente, inclusive, pretende fazer em toda essa série, além de você ter uma bagagem cultural ainda maior, além de você ter um aprendizado sobre os livros, ter acesso a esse conhecimento, é modificar a sua mentalidade também, para que você possa encarar a vida de uma forma um pouco melhor ou diferente, caso seja necessário. Bom, então, deixando claro, a questão da postura é muito além de algo físico. É uma forma de encarar a vida. Bom, o Peterson, ele acaba trazendo, né, o exemplo das lagostas, que eu até acho interessante, é o que eu falei. Eu me identifico nesse sentido, você pode ver agora mesmo, em 10 minutos. Eu já, além do que está escrito aqui, eu acabei trazendo, por exemplo, Filosofia Existencial, outro livro, enfim. É bom ter mais conteúdo, mais referências para trazer para aquele conteúdo, senão fica uma coisa muito pobre, muito seca e, bom, eu particularmente não vejo graça. E ele traz o exemplo das lagostas, né, buscando fazer uma analogia do que ele está defendendo na primeira regra, dessa questão da postura e o quanto ela influencia no nosso comportamento, como nós somos percebidos e como nós nos percebemos, né, trazendo essa analogia em relação às lagostas. E o intuito desse exemplo é demonstrar como que a postura física acaba refletindo a nossa própria posição social. Então, o que acontece? As lagostas, elas são animais extremamente territoriais. Até porque a gente precisa pensar que elas moram geralmente no leito oceânico. Ali não tem uma diversidade e disponibilidade alimentar muito grande. Então, geralmente elas comem o que cai, né, de cima. Às vezes um tubarão ataca e aí aqueles pedacinhos caem, elas comem aquilo. Então, aquela areazinha que tem comida, aquela areazinha dela ali, é a área que talvez caia comida. E se ela perder aquilo, talvez ela vá para outra e, né, não consiga sobreviver. Além disso, tem a questão de um comportamento também reprodutivo, no sentido de que quanto mais bonita a casa da lagosta, maiores as chances de reprodução. Então elas entram em um conflito com uma frequência muito grande. E o que é possível perceber? A lagosta que vence a briga, digamos assim, vence aquele combate, ela adota uma postura muito mais ereta. A gente sabe, né, que as lagostas têm aquela cauda bem potente, inclusive, com as pinças, e ela usa esse formato dela para se levantar, colocar as pinças, né, para o alto e, digamos, estufar o peito. A gente vê isso com gorilas também, mas ainda assim, focando na lagosta, ela estufa o peito para mostrar que, ó, quem manda aqui sou eu. E a lagosta que perde, ela acaba adotando uma postura mais encolhida. E o que acontece com que essas lagostas adotem tais posturas? No caso delas, existe um neurotransmissor chamado serotonina, aquela mesma serotonina que o ser humano tem. As lagostas que vencem, elas têm um disparo serotoninérgico que aumenta a confiança delas e isso faz com que elas tenham uma comunicação com os músculos de forma que elas fiquem em uma posição um pouco mais de dominância. Já a lagosta que perde, ela tem uma queda de serotonina e elas adotam uma postura um pouco mais curvada, um pouco mais encolhida. Então a serotonina, no caso da lagosta, controla também esses movimentos musculares. No caso do ser humano, são outros neurotransmissores. Só que o ponto interessante de falar aqui é o que? Nós temos serotonina e a nossa serotonina é responsável pela regulação do humor. Humor. Então a gente pode falar de felicidade, autoestima, tristeza, autoconfiança, essa sensação de quem manda aqui sou eu e a sensação de vou me encolher num canto porque eu não sou ninguém. A serotonina em alta
ela também vai te dar essa sensação de autoconfiança. A queda dela a gente conhece como depressão. Então, é interessante perceber que apesar da serotonina no ser humano não ser responsável por essa, diretamente por essa postura, por essa flexão dos músculos para que você se encolha, ela vai fazer isso de forma indireta. Você está mais deprimido, mais cabisbaixo, você também vai ter uma postura um pouco mais encurvada. Bom, explicando essa questão das lagostas, foi de fato, né, para fazer um paralelo, né, entre o mundo natural, digamos assim, né, os animais e também o próprio comportamento humano. Só um segundo. Eu não vou cortar isso, mas até para humanizar um pouquinho, sou um ser humano, preciso beber água. E aí, como eu disse, a postura humana, ela pode afetar esses níveis hormonais, como a serotonina. Vamos lá. Como eu disse, serotonina é um regulador do humor, que também está relacionado com a sensação de confiança e dominância, e a depressão está relacionada com disfunções serotoninérgicas, inclusive as medicações que a gente toma para a depressão, em grande parte, tá? Não são só essas, mas a maioria, as mais comuns, são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O que acontece? A gente tem neurônio pós-sináptico, neurônio pós-sináptico, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico vai liberar serotonina para que essas moléculas encaixem no neurônio pós-sináptico de forma que a mensagem entre um neurônio e outro passe adiante, né? Então essa ligação ativa esse neurônio pós-sináptico vai mandar a mensagem adiante. Entretanto, em casos depressivos, em pessoas com depressão, esses níveis de serotonina que estão sendo liberados pelo neurônio pré-sináptico são menores. Então existe uma disponibilidade menor já desse neurotransmissor, até que vai provocar os sintomas que a gente conhece da depressão, os sintomas clássicos da depressão. E a medicação faz o quê? Ela impede que... O que acontece? O neurônio pré-sináptico ele libera, e o que fica aqui na fenda sináptica, né, nesse espaço entre os dois neurônios, ficam as moléculas de serotonina. Que esse neurônio pré-sináptico, para não ter que ficar produzindo mais, né, gastando energia produzindo mais moléculas, ele pega essas de volta e puxa. Só que a gente já tem poucas moléculas, e ainda assim vai ficar algumas aqui. O que essa medicação faz? Ela vem e impede que esse neurônio pré-sináptico pegue de volta essas moléculas, forçando a passagem para o neurônio pós-sináptico, enviando essa comunicação, ativando esse segundo neurônio, e essa ativação de toda essa rede serotoninérgica vai restabelecer os níveis normais de funcionamento, os níveis esperados de funcionamento. Então o cérebro vai, nesse sistema serotoninérgico, ele vai estar funcional novamente, logo há uma diminuição dos sintomas. Existem outras formas, que não só com a medicação, de aumentar esses níveis serotoninérgicos. A próprio exercício físico, uma boa rotina de sono vão aumentar esses níveis, mas é algo que a gente pode conversar em um outro momento, senão eu acabo indo muito para o lado neurofisiológico e vou esquecer o livro. Mas só para contextualizar e reforçar, a serotonina ela está diretamente envolvida com a autoestima, a autoconfiança, com sintomas depressivos, e a sua postura física, os seus hábitos como exercício físico aumentam os níveis de serotonina. Inclusive, existem estudos demonstrando que o exercício físico de média para alta intensidade são capazes de tratar depressão sem medicação e sem terapia. Como que isso pode acontecer? A gente chama de hipótese serotoninérgica. A gente tem outras hipóteses do porquê que o exercício melhora transtornos depressivos e transtornos ansiosos, mas no caso da serotonina, né, a hipótese serotoninérgica, é porque após o exercício você aumenta os níveis de serotonina, regulando o seu humor, ou seja, estabilizando, às vezes tá muito abaixo, há um déficit, então você está em estado depressivo, você fazendo exercício, você repõe a serotonina que
que está um pouco mais baixo. Então não é só a medicação que aumenta. Bom, então a proposta é de que, na hora que a gente adota uma postura mais ereta, na hora de encarar os desafios, e é preciso lembrar que a gente não está falando aqui só da postura física também, a postura mental, né, estar pronto para o combate, a gente vai ter um novo modus operandi ao longo do tempo no nosso cérebro. Então a gente começa a mudar a nossa mentalidade. Sim. E aí, a gente precisa pensar em questão de comunicação não verbal. Você olha uma pessoa andando na rua com uma postura mais ereta, é interessante. Por que a gente tende a respeitar pessoas de terno? Porque o terno, ele é desenhado, ele é uma vestimenta que deixa a pessoa ereta ainda que ela nem esteja. Tem ombreiras, né? Tem toda uma arquitetura ali dentro da vestimenta em si que te dá a impressão que a pessoa está com o peito estufado, inclusive, sabe? Então você olha uma pessoa que tem uma postura mais assim, nossa, você fica até meio desconcertado às vezes, pensando, pô, essa pessoa, né, confiante, deve ter algum sucesso, deve ser alguma coisa assim. E a gente vê isso, né, dessa comunicação não verbal também nos gorilas, como eu citei, quando dois machos vão também disputar territórios, disputar fêmeas, é aquela coisa clássica do Tarzan, né, estufa o peito e bate realmente para fazer barulho, para mostrar, olha o tamanho que eu sou. Então, se muitos animais, não só gorilas, não só lagostas, não só seres humanos fazem isso, tem um certo sentido. Se eu adotar determinadas posturas, eu vou modificar a forma com que eu me vejo e com que os outros me veem. Bom, passando para o próximo tópico do livro, mais especificamente em situações de estresse ou desafio, uma postura confiante ela pode efetivamente influenciar o resultado das suas interações sociais e profissionais. Como eu disse, você chega em uma reunião de negócios, a não ser que você tenha resultados extremamente expressivos para mostrar o que, olha, eu posso vir de chinelo e bermuda, mas eu tenho bilhões na conta. O pessoal fala, Bill Gates, Mark Zuckerberg andando, tem uma fotinha dele com a esposa, andando com uma roupinha simples. Tá, mas é o Mark Zuckerberg, tá? Não é você. Então, você precisa primeiro de ter essa postura, porque talvez você não tenha tantos resultados. Ou, e ainda assim, em lugares que as pessoas já te respeitam, te entendem, é natural que aí, sabe que você está num ambiente desse, é natural que você se sinta confiante. E aí você, né, tem essa postura um pouco mais ereta. Isso passa tanto uma imagem de autoconfiança para os outros, mas para si mesmo. Ou para si mesmo, de que eu dou conta. Vai ser difícil. Eu tenho um desafio, mas eu dou conta. Eu já fiz isso outras vezes. E quanto mais vezes você se expõe a desafios, mais você supera. E claro, você falha, mas você aumenta a probabilidade de superações. E quanto mais você supera, mais confiante você fica. Então, serve também para esses tipos de situações de estresse, de desafio, que vão influenciar suas relações sociais, suas relações profissionais, de alguma forma. E lembrando, pessoal, estou trazendo muita coisa, mas depois eu também vou dar a minha visão sobre cada regra. Como eu disse, trazer o embasamento disso para vocês também entenderem qual é a opinião do Marcos, não só do Jordan, ok? Senão não faria sentido eu dar aula, era só ler o livro. Bom, postura frente ao caos. Então, a gente precisa pensar o quê? Muitas coisas na nossa vida não estão no nosso controle. E a gente sabe disso. E, infelizmente, a gente tem uma tendência a querer controlar tudo. Salvo engano, não sei se é no livro Cisne Negro ou Antifrágil, do Taleb, que ele também traz essa questão. Não dá para controlar todas as variáveis. Não dá para a gente prever tudo. Não dá para a gente fugir de todos os problemas. Não dá para solucionar tudo. Até porque muita coisa não depende de mim, não depende de você.
Muita coisa depende de fatores externos. Então, por exemplo, eu gostaria muito que o preço da gasolina estivesse em R$ 3. Quando eu era criança, eu lembro quando começou a vender álcool nos postos de gasolina, eu lembro que era 99 centavos no posto que era do lado da minha casa, e hoje tá bem mais do que isso, né? Um aumento ali de uns 300, 400%. Eu gostaria muito, mas isso não depende de mim. Isso depende de Petrobras, política pública, de... E ainda assim, dentro do país, dentro da Petrobras, por mais que eles queiram, né, fazer certas políticas públicas com uma empresa parcialmente privada, ainda obedece a algo mais externo ainda, que é o preço do petróleo lá fora. E o preço do petróleo lá fora depende de questões geopolíticas como uma guerra na Ucrânia, né? Uma guerra no Oriente Médio. Se a Arábia Saudita entra numa dessa, que também é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, vai alterar. Então não dá pra gente controlar. Não sou eu que vou lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio, na Rússia, mudar isso. Mas o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso controlar? É a minha postura física e minha postura mental diante disso tudo. Se eu tenho um desafio em relação ao preço da gasolina, e não só da gasolina, mas aí quando aumenta a gasolina, aumenta alimento, aumenta um monte de coisa, são poucos que andam comendo picanha com cerveja por aí, e ainda propôs, se você não tem dinheiro para comprar uma picanha, compra uma verdura saudável, mas ainda assim, se eu não posso modificar tudo isso que acontece, o que eu posso modificar? O meu jeito de encarar isso. Ou eu vendo meu carro porque não tem condições de fato, e aí eu resolvo o problema e me viro para achar outro jeito, ou eu faço o quê? Como que eu ganho mais dinheiro? Para que o preço da gasolina não importe. Eu vou criticar, não vou achar interessante que ela seja cada vez mais cara, mas ela não vai me afetar. É isso que eu controlo. Mas aí eu teria, né? Eu trabalho para uma pessoa que não me paga melhor. Tá, mas você não controla o quanto ela vai te pagar. Você controla o quão você é valorizado, o quanto você conhece, até para poder bater de frente com uma pessoa dessa, no sentido de falar, ó, ou você me paga mais ou eu tô saindo, e você sabe o valor que eu tenho aqui. E essa é a questão da postura. Ó, eu mereço mais do que isso, muito mais do que isso. Se você não me der, tem quem vai dar. E se não tiver, eu abro meu próprio negócio e vou dar jeito. Isso partindo só da questão da gasolina, mas para você entender o que? Dá para você mudar a sua postura frente aos desafios. Os desafios vão existir. E eles necessariamente você não consegue controlar. Exemplo, eu tenho uma clínica, como a maioria sabe. É natural, né, que hajam oscilações de faturamento. E, gente, eu estou abrindo aqui enquanto empresa mesmo. Toda empresa passa por isso. É natural um trimestre ser melhor, um trimestre ser pior. A gente vê isso na bolsa de valores. O que que eu, Marcos, posso fazer? Eu posso sentar e chorar porque caiu o faturamento, ou eu posso, o que que eu faço? Eu preciso achar uma solução, preciso talvez aumentar o número de clientes, aumentar meu alcance, eu preciso tomar uma atitude. É isso que eu controlo. A- o pensar, ok, vou sair desse sofá, parar de chorar, parar de reclamar e fazer alguma coisa. Agora, os problemas externos, economia e tudo mais, aí já não me cabe tanto. Enfim, então frente, né, ao caos que pode ser instalado em nossa vida, e é, como eu disse, algo muito natural que aconteça, o que eu controlo? O caos ou a minha postura frente ao caos? Então, cuide mais da sua postura, porque é isso que te cabe fazer. Então, o que a gente pode fazer? Adotar uma postura de autorresponsabilização. É o que eu falei, muito o que acontece, a gente não pode controlar, mas o que está ao meu alcance? O que eu posso fazer? E aí, eu adoro essa frase do Cortella, apesar de várias discordâncias, mas essa frase, há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade ainda, foi uma das frases que me ajudou a chegar onde eu tô, por incrível que pareça, mas faça o melhor que você pode, dentro das condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então, dentro do caos, dentro de tudo, do jeito que tá, o que você pode fazer? Qual que é a sua responsabilidade? Como que você vai correr atrás? O que está nas suas mãos?
Ah, eu posso fazer, nossa, mas eu deveria estar fazendo assim, que assim vai ser perfeito, assim vai ser. Só assim que vai dar certo. Não, só sai do lugar. É igual criar conteúdo. Inclusive, eu vou colocar, corta e coloca um dos meus primeiros Reels. Corta, eu tô falando pra mim mesmo, tá? Porque eu que edito, mas coloca um dos meus primeiros Reels e o último Reels que eu gravei. É a mesma coisa. Eu sei que eu tenho potencial, mas por que eu não consigo conquistar nada? Isso é uma dor muito recorrente em quem entra em TDAH. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem uma ideia. Vamos entender o ponto final em uma coisa de uma vez? Terapia não é só conversar. E o erro não é seu por pensar assim. Na verdade, é dos meus colegas que não sabem o que estão fazendo. Só começa, faz alguma coisa, tá nas suas mãos. Nessa época que eu gravei os primeiros Reels, a gente tinha acabado de descobrir que seríamos pais, né? Que minha esposa estava grávida. A gente não tinha condições financeiras para bancar um parto, porque até o plano de saúde não cobria na época, estava no período de carência, um monte de coisa. Um parto custou R$ 6.000, né? E fora mobiliar, mudar de casa, aquela coisa toda. Então, o que eu posso fazer? Eu falei, vou criar conteúdo. Não tem opção. É isso que eu tenho que fazer. Do que sentar e desesperar e pedir dinheiro emprestado. Isso aqui, não, vou trabalhar, é o que me cabe. E deu certo. Então, é adotar essa postura, ó, a responsabilidade é minha, deixa comigo, vou fazer, vou ver o que eu faço. Joga os pesos nas costas e vai. Mas vai, pelo menos dar o primeiro passo, não precisa estar perfeito. Por exemplo, não tinha uma clínica, não tinha funcionário, não tinha essa estrutura, não tinha microfone. Meu notebook é o notebook que eu ganhei no primeiro ano de faculdade, então ele já tinha uns 7, 8 anos nessa época. Não tinha tela, só começa, sabe? Então, enquanto você não tem as condições perfeitas, você faz o melhor que você pode dentro das condições que você tem. E aí, você adota essa postura de eu posso, eu dou conta e vai dar certo. E agora, né, vale fazer um alerta sobre essa regra de adotar essa postura, pensando na questão de, de autoconfiança, de passar essa autoconfiança para os outros, enfim. Isso pode não ser a solução de todos os seus problemas. Marcos, se eu adotar uma postura ereta, vai dar tudo certo? Não, não seja, né, tão inocente. Se você procurar, tem alguns vídeos por aí. Eu não fiz esse vídeo ainda, porque eu estou começando meu canal agora, mas pode procurar. Segredos do sucesso. Aí os milionários, bilionários tomam banho numa banheira de gelo, acordam às 5 da manhã, isso e aquilo. É isso que faz a diferença. O Flávio Augusto, dono da WhatsApp, bilionário, enfim, ele fala, gente, eu acordo 8 horas da manhã. Contra todo mundo que fala para acordar 4 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã, mas é o meu cronotipo, não é porque eu falo, nossa, vou acordar 5 horas da manhã porque isso vai me trazer sucesso. Não vai, não é isso. Então parem de achar que vai ter uma chavinha única. O livro, 12 regras, não é uma. Então já começa por aí. Então essa não é a solução de todos os seus problemas, mas é o começo da solução. Porque se você não tiver autoconfiança para encarar os desafios, mesmo pequenos, no sentido de, nossa, eu preciso levantar mais cedo, eu preciso, sei lá, ler um livro, quero assistir um podcast, quero aprender alguma coisa, e se você fala, pô, eu vou dar conta, eu consigo me organizar, até nesses pequenos desafios que talvez para você sejam muito grandes e para outras pessoas não, e enfim, se você não adota essa postura, cara, você não sai do sofá, sabe? E aí, que diferença está fazendo? Então, ela não é a solução dos seus problemas, ela é o começo da solução. Se desafie, se conheça enquanto uma pessoa que tentou algo, falhou. Antes da minha clínica, eu tive 3, 4 negócios. Fracassei em todos. Mas cada fracasso foi uma possibilidade de aprender. O que mais me doeu, e aí eu admito, esse doeu, porque foi o quê? Eu queria criar uma marca de roupa de treino, de academia, era a época que eu era atleta ainda, e desconsidero os cachorrinhos latindo ao fundo, geralmente não latem, mas enfim. Queria montar uma marca de roupa e
Era na época que eu fazia estágio em CAPES, ganhava R$ 400 por mês, e com esses R$ 400 por mês, eu fui impulsivo e comprei uma televisão. Bom, um tempo depois, quero montar essa marca de roupa. Acabei entrando em contato com uma pessoa de São Paulo, e essa pessoa falou: se você fizer o depósito, custa R$ 600 para a gente fazer a primeira leva de camisetas. Mandei os modelos que eu queria, do jeito que eu queria. Ele não pediu muitas informações. Eu não devia já ter desconfiado ali? Devia, mas eu não tinha experiência, né? Eu sempre trabalhei mais com produtos fora, né? Mais do que eu dominava, a roupa não era uma coisa que eu dominava, apesar de ter estudado pouco. E é por isso que eu tô falando tanto de conhecimento, quero trazer mais conhecimento, até para trazer essas experiências. Mas liguei para um amigo meu e falei: você quer comprar minha televisão? Quanto? Foi 600. Paguei mais de 4.000 nela. Foi 600. Aí ele falou: compro. Passei na casa dele, levei a televisão, ele me deu o dinheiro, depositei no banco, nunca mais vi essa pessoa. Ele me bloqueou, parou de me responder. E aí, por uns 3 dias eu fiquei: cara, como eu fui idiota, sabe? Nossa, que, que besta que eu fui e tal. Fiquei chateado, mas aí depois de um tempo, eu tava na academia, o dono da academia falou: isso aqui que eu converso, que eu procuro e tal. Eu falei: não, eu vou levar como, né, perdi dinheiro, fiquei muito chateado de verdade, mas eu tentei levar pelo lado de que não é aquela positividade tóxica, mas eu já não tinha muito o que fazer. Depois eu entrei no Reclame Aqui e tinha um monte de gente reclamando de golpe, ou seja, não adianta porcaria nenhuma. Isso não me cabe, né? O que o outro fez é problema dele. O que me coube? Encarar como um belo curso, como realmente não uma mentoria, mas um workshop que eu fui, que eu aprendi na prática como realmente fazer o levantamento de empresas para poder ter parcerias comerciais. É, foram R$ 600 que eu paguei para aprender. Então, é isso que eu tô falando da questão da postura. Já fracassei nisso, fracassei em uma loja de suplemento que veio a pandemia, eu não estava preparado, muita gente não estava. Foram uma sucessão de fracassos até que uma das minhas empresas de fato deu certo. E se eu não tivesse me desafiado? E se eu não tivesse, tá, vou tentar de novo, vou tentar. Fui fracassando, mas nenhum dos fracassos foi, né, um risco de ruína que ia acabar com a minha vida. Então, continua, sabe? Tenta, levanta a cabeça, vai para a próxima, tenta de novo. É esse tipo de postura que essa primeira regra tenta trazer. Pô, já dei conta, sabe? E é isso que eu quero trazer para você. Não vai ser a solução de todos os seus problemas, mas é o começo da solução. É uma forma de você encarar a vida que pode ser um pouco mais, né, animada. Agora vamos lá, trazendo de fato a minha visão sobre essa primeira regra. E aí, eu prometo não me estender tanto, mas a gente pode começar por um primeiro ponto, que é o quê? Deixa eu mudar a câmera aqui. Existe um livro que eu li há uns 15 anos atrás, que chama O Corpo Fala, que nós temos sim uma comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal é uma representação do nosso estado mental. Então, como eu disse da depressão, né, e aí eu estou falando enquanto psicólogo, enquanto especialista em neurociência, dono de uma clínica que, de fato, pessoas depressivas não necessariamente é aquela pessoa que senta no cantinho e fica chorando, aquela imagem clássica. Deixa eu beber um pouco mais de água, tá secando a garganta. Não, não necessariamente aquela pessoa clássica, depressiva, né, embotada, no cantinho chorando. Mas a gente consegue perceber o tom de fala. Se ela está falando muito alto, mas geralmente a pessoa depressiva ela fala um pouco mais baixo, um pouco mais sem energia. A postura física dela realmente é um pouco mais encolhida, mais retraída. E isso se dá também pelo quê? Quando a gente fala de depressão, né, a gente não está falando só de algo parece muito abstrato. Existe uma depressão no sentido de diminuição do funcionamento cerebral como um todo. Então, essa baixa de serotonina, essa baixa, né,
do humor, digamos assim, ela também é refletida na própria atividade cerebral. Então, o próprio cérebro da pessoa, suponhamos que você tem o celular, ele tem a bateria 100%, ele carrega tudo rápido, faz tudo rápido, a câmera tá boa. Uma pessoa depressiva é um celular que entra no modo de economia de bateria. Então a câmera não vai ser tão rápida, a abertura de aplicativos não vai ser tão rápida. Então, entende? Estou tentando trazer de uma forma mais lúdica até para você entender. Então, a pessoa de fato está no modo economia de energia. Então acaba refletindo, né, essa baixa autoestima sendo refletida no físico também. E por que eu estou trazendo isso? Porque durante, né, o período do Iluminismo, a gente estuda muito o René Descartes, que foi um filósofo que estudou muito as motivações, as emoções, enfim, e ele fazia uma separação entre mente e corpo, como se fossem coisas realmente separadas. E eu discordo veementemente dessa linha, por quê? Inclusive, eu tenho ensinado no meu curso de aperfeiçoamento em psicologia clínica, que mente e corpo são uma coisa só. O que a gente chama de mente, sabe aquele modus operandi, aquilo tudo que eu falei? Os seus pensamentos, suas memórias, os seus sonhos, tudo isso são representações visuais, né, de imagens, de sons, de cheiros, que são resultado de um processo fisiológico. Ou seja, o seu cérebro, lembra da serotonina e dopamina, a gente vai ter vários neurotransmissores. Todo esse funcionamento a nível bioquímico, ele gera conexões entre células, enfim, que vão levar ao que a gente entende como representação. Então, se eu falar azul, você já entendeu. Você ouviu azul, então uma parte do seu cérebro que é atrás, um pouco, né, na região temporal, interpretou essa informação, levou essa informação do tálamo para a região do hipocampo. No hipocampo, você tem aquela memória de curto prazo, que fala, azul, ok. Mas o hipocampo ativa uma região do córtex visual para trazer o conceito de azul. Então, o que é a cor azul? E você junta tudo isso e estuda, é uma comunicação química. Elétrica e química. Ou seja, são processos fisiológicos. Só que na hora que eu falo azul, você simplesmente entende a cor azul. Mas dentro do seu cérebro está ocorrendo tudo isso. E aí, entra um outro ponto. Se tudo isso são representações do meu cérebro, o meu corpo tem alguma relação com o meu cérebro tem alguma relação com o meu corpo? A gente imagina muito que o nosso cérebro comanda o nosso corpo e pronto. Né? O cérebro é o centro de comando, de fato ele é o centro de comando, mas a relação não é só de cima para baixo, mas é de baixo para cima. Então o que eu quero dizer? O nosso sistema nervoso, todas essas reações, elas não terminam do pescoço, né? Elas não terminam no pescoço, elas continuam. Então, apesar de existir a barreira hematoencefálica, que não deixa, né, muitas coisas que a gente até come chegar no cérebro, ou bactérias, vírus, enfim, mas o que acontece também? Pelo sistema nervoso que desce pela cervical, né, pela coluna vertebral, ali dentro da coluna, dentro do osso, existe uma parte do sistema nervoso, né, a medula, que vai ramificando nervos e mandando comandos para o nosso corpo. Mas toque no seu próprio braço. Tocou? Sentiu? Isso é o contrário, é o seu corpo mandando informações para o seu cérebro. Quando você sente um cheiro, não é o seu nariz que está interpretando aquilo, ele apenas capta essas moléculas do ar, né, em seus receptores, entende o que é aquilo e manda um sinal elétrico para o cérebro, né, para a região de interpretação olfativa, e nessa região seu cérebro vai entender o que é aquele cheiro. Isso é um perfume, isso é um cheiro ruim, isso é um cheiro bom. É dentro do cérebro. Então, o que acontece no seu corpo também vai comunicar com o cérebro, o que acontece no seu cérebro vai comunicar no seu corpo. Lembra que eu falei da pessoa depressiva? Uma pessoa em estado de mania, no caso de um bipolar, ela fica mais agitada, a postura dela muda. Aí ela vem na fase depressiva, ela muda a postura para uma postura um pouco mais retraída. Uma pessoa com TDAH, que é uma disfunção neurológica, ela não tem nenhuma outra área a não ser o cérebro que ocorra.
Só que essa disfunção neurológica, ela vai afetar também o comportamento físico. Eu tenho TDAH, olha o tanto que eu gesticulo. Eu mexo, ó, eu tô mexendo o tempo todo aqui. E olha que eu tomo medicação. Pouco, mas eu tomo. Enfim. Então, a gente precisa muito superar essa visão mente e corpo. Mente e corpo é uma coisa só. Então, cuidar do meu corpo e cuidar da minha mente, como se fossem coisas separadas. Até eu falo enquanto psicólogo, a gente não olha na clínica só o emocional da pessoa, a gente olha tudo, os atos, que hora que ela dorme, que hora que ela acorda, que ela come, que ela não come, se faz exercício, se não faz. Porque esses movimentos, esses comportamentos físicos vão influenciar diretamente o que acontece dentro do cérebro e vice-versa. Então, tudo isso para falar o quê? Se o seu cérebro emite comandos para o seu corpo quando você está depressivo e você abaixa, quando você faz o processo inverso, você levanta, você tem uma postura, você faz exercício, você coloca esse corpo em movimento, essas informações também vão chegar no seu cérebro, vão modificar o funcionamento do seu cérebro. Lembra que eu falei do exercício para depressão, ansiedade? É isso, você vai colocar seu corpo em movimento e não é simplesmente estar em movimento. Você, quando isso acontece, né, quando você faz algum exercício, você libera algumas moléculas, alguns hormônios que vão ser enviados para o cérebro e vão sinalizar dentro do cérebro, ó, funciona um pouquinho diferente porque a gente está fazendo exercício agora. Então você precisa mudar o seu jeitinho um pouco para fazer o exercício. Um outro exemplo simples. Você tem um comportamento de dormir 8 horas da noite, exemplo. É o meu caso. O que acontece? Você vai, deita na cama, tá escuro. Isso são coisas físicas que você faz. Você vai, anda até a cama, deita, relaxa, respira com mais calma. Temperatura tá boa. Isso tudo é seu corpo sentindo. Ele manda alguns sinais para o cérebro, inclusive o próprio escuro, seu olho, que não é o seu cérebro, é isso que eu quero que você entenda. O seu olho vai entender que está escuro, vai mandar um sinal para o cérebro, ó, está escuro, libera mais melatonina aí para você avisar para todo mundo, para todas as áreas do seu cérebro, que está na hora de dormir. Ou seja, vamos inverter o ciclo, vamos inverter o modus operandi. A gente vai sair do estado de vigília e a gente vai entrar no estado de sono. Entrou no estado de sono é o quê? Fechar o olho, dormir, descansar, perder um pouco da consciência. E outras funções do corpo e do cérebro vão entrar em ação durante, né, essa fase do sono. Entende o que eu quero dizer? Uma coisa está relacionada com a outra. Logo, se você tem uma postura física, se você se comporta, se você realmente está mais ereto, que dentro do conceito do seu cérebro você entende isso como estar confiante, com autoestima boa, por mais que o seu cérebro tenha crenças de que não, que você não está bem, fala, não, estou depressivo, estou isso, estou aquilo, quando você adota essa postura, você faz esse processo inverso, você força o seu corpo a enviar sinais para o seu cérebro para ele falar assim, muda o modus operandi, ó, tá com pouca serotonina, vamos aumentar um pouquinho, a não ser que seja uma questão genética, que realmente a pessoa não consiga produzir tanto, mas ainda assim dá para forçar um pouco mais, dá para forçar essa produção um pouco, enfim. Então você acaba emitindo esse sinal contrário, entende? Então, essa regra vai resolver todos os seus problemas? Não vai. Ela tem fundamentação neurocientífica e psicológica? Tem. Ela é um começo para você começar a mudança da sua vida? É um primeiro passo para essa mudança? Sim. Então, a partir de hoje, levanta a cabeça e vai para cima. Pare de abaixar a cabeça para todo desafio, para todo problema. E se você não consegue lidar sozinho com tudo isso, procure um profissional. Não estou fazendo propaganda da clínica, não. De verdade, não é. Não precisa ser comigo. Desde que seja com um bom profissional, procure um profissional para te dar um norte, para falar, ó, vai fazer exercício, sabe? Vamos levantar a tal hora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, mas eu acho que eu nunca vou dar certo. Tá, mas o que você está fazendo para se provar o contrário? Vamos tentar uma coisa pequena. Vamos tentar ler 5 páginas de um livro. Ó, você conseguiu, vamos tentar 10 agora. Não consigo fazer exercício, vamos começar com 15 minutos? Vamos dar uma voltinha no quarteirão e volta. Depois 30, depois 45, 50.
Vamos, sabe? Nosso papel enquanto profissional muitas vezes é esse. É de te fazer ver a realidade de uma forma diferente. Como? Te fazendo viver uma nova realidade. Modificar esse comportamento, enfim. Então, adote essa postura. E se você perceber que precisa de alguém para te orientar ainda melhor, não hesite em procurar ajuda profissional. A gente vai falar disso, é uma das regras. Mas já estou adiantando. Procure ajuda profissional também. Mas, só para encerrar, para não ficar muito longo, eu espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva. Devia ter falado isso antes. Sou youtuber há muito pouco tempo, então não peguei o jeito ainda. Mas se inscreva. Se você achar que esse vídeo ou essa série de vídeos pode ser legal para alguém, pode ser interessante, alguém pode gostar, manda também, porque o meu intuito aqui é realmente trazer muito conhecimento de uma forma acessível, gratuita, para realmente mudar a sua vida. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite e a gente se vê na próxima aula.